as polêmicas que acontecem no dia a dia, que envolve a política da nossa nação. Opiniões, debates, discussões, tudo você acompanha por aqui. Faça você também parte do canal Governo Exposto. E agora nós estamos retornando com toda a nossa rede e agora a gente conversa com o deputado federal Osmar Terra, do MDB, que recebeu alta na última sexta-feira após ficar 12 dias internado. Deputado, obrigado, por gentilmente nos atender mais uma vez aqui. Em primeiro lugar, eu pergunto como foi a sua recuperação e como o senhor está se sentindo. Muito boa noite. Boa noite a todos. Eu estou muito contente de poder voltar a falar numa rede de televisão. A primeira é a Jovem Pan, Pingo dos Is, né? Eu tenho uma gratidão a vocês aí pela postura que vocês tiveram nesse período aí, embora muita gente quisesse que eu não voltasse, né? Mas eu acho que o carinho aí, a postura de vocês, relatando que realmente foi toda a nossa luta aí e continua sendo, né, nossa luta contra esses desmandos aí na área do enfrentamento ao coronavírus, para mim foi muito importante, pesou muito assim, em termos de ânimo, né? Então eu tô em primeiro lugar agradecendo muito a vocês, agradecendo aí o Guilherme Cruz, agradecendo a Ana Paula, Zé Maria, o querido aí que realmente relatou coisas importantes que nós fizemos. Então foi um bálsamo aí, Marcelo, na alma, agradecendo também ao Augusto Nunes, um bálsamo aí para a gente superar, né? Porque todo mundo está sujeito a pegar esse vírus, não é? E desde o início nós sempre dissemos isso, né? O problema é a maneira de fazer a estratégia para evitar que as pessoas peguem de uma maneira, os mais vulneráveis peguem, né? E que também fazer uma estratégia que não aumente o contágio, né, trancando as pessoas sadias em casa, e também tomando cuidado de não destruir a economia do país, nem a capacidade cognitiva das nossas crianças, que foi um dos maiores absurdos de toda dessa pandemia, foi não ter aula, né, para as crianças ficarem fora da sala de aula quando elas praticamente não têm risco nenhum em relação ao vírus, né? A Suécia ficou lá aberto todos esses meses, não fechou nenhum dia de aula e não morreu uma criança de Covid. Então, foram esses exemplos, foi essa discussão aí que a gente fez esse tempo todo. Continua, eu acho que tem muita coisa para a gente falar aí sobre esse momento também, mas eu queria, em primeiro lugar, agradecer a vocês. Foi muito importante para mim, em termos de ânimo, emocional, inclusive, ouvi-los aí. Eu acompanhei vocês lá da UTI. E muito obrigado aí por tudo. Prazer tê-lo conosco, deputado. Agora eu vou chamar o Guilherme Fiuza, então, para fazer a pergunta ao deputado Osmar Terra. Deputado Osmar Terra, seja muito bem-vindo. Parabéns aí pela sua recuperação. E, de fato, né, como nós vínhamos comentando aqui, a sua premissa inaugural sobre a irracionalidade dessas medidas de trancamento sem discriminação de vulneráveis, etc., não seria boa, e não só para a questão da economia, como da própria questão da saúde. Hoje já temos levantamentos confirmando aquilo que o senhor apontava lá no início, né, de que essas áreas mais trancadas não tiveram menos óbitos. A pergunta seria, deputado Osmar Terra, sobre o seu quadro clínico, né, como foi a evolução do seu quadro clínico com a Covid, e por que ela é tão, fora as comorbidades e fora outras vulnerabilidades possíveis, por que as consequências são tão diferentes, algumas se tornando letais, entre pessoas, às vezes, de uma mesma idade? Como foi no seu caso, deputado? Olha, é que varia muito, o organismo varia muito, né? As pessoas... Eu estou com 70 anos, né? Aos 70 anos, em geral, a gente já tem algum outro problema, né? Ou aumenta o número de diabéticos, aumenta o número de hipertensos, aumenta o número de pessoas com doenças crônicas do pulmão, né? Doenças cardíacas, né? Isso leva a uma resposta. O vírus, ele cumpre um roteiro, ele infecta nos primeiros 7, 8 dias, né? Depois ele some.
né? E aí nós ficamos com a reação inflamatória dessa primeira infecção que o vírus causa. Então, essa resposta inflamatória que pode ser problemática, ela pode ser maior ou menor. Em geral, abaixo dos 70 anos, ela é muito leve, ela tem, abaixo dos 60, principalmente, ela tem vamos dizer assim, ela causa um dano pequeno, né? Mas à medida que a idade aumenta, ela vai aumentando também a reação inflamatória. Isso é mais ou menos generalizado. Agora, quem tem outros problemas, por exemplo, hipertensão, diabetes e tal, sofre mais, tem mais dificuldade de equilibrar isso. Fica com distúrbios metabólicos, fica com sobrecarrega mais o coração, né? Então se tem outra infecção junto, então varia muito, né? De pessoa para pessoa, Guilherme. O meu caso foi um caso assim, eu praticamente eu não perdi o paladar, não perdi o cheiro, o olfato, não tive problema de diarreia, não tive problema eu só tive uma febrícula e depois um comprometimento do pulmão que passou de 4% para 80%, né? Umas 2 semanas, 10 dias depois começaram os sintomas, né? E aí eu tive que ter um apoio com oxigênio. Não fui entubado nem nada, mas tive que ter um apoio com oxigênio de alto fluxo. Eu fiz o protocolo, que o pessoal sempre pergunta isso, né? Eu fiz o protocolo com hidroxicloroquina, com ivermectina, né? Porque eu acho que todo mundo deve fazer, se quiser tem que fazer, deve fazer, porque é isso ou nada, né? Então, não faz mal, não tem risco maior, nos primeiros dias não tem risco maior, e pode até ter influenciado não ter sido mais grave, aí é uma discussão. Mas os médicos que estão fazendo esse acompanhamento relatam que, comparando o grupo que usa e o grupo que não usa, que o grupo que usa tem menos dano, né? Tem formas menos graves. E depois entrei no protocolo anti-inflamação, que é o segundo tempo, né, da epidemia, que são os remédios para reduzir a inflamação, os corticoides, o antibiótico para evitar uma infecção secundária, né, que possa acompanhar o vírus, né, e o anticoagulante, porque esses vírus têm eles causam a reação a eles, né, que o organismo tem. Pode dar um aumento de trombos e um aumento da inflamação. E foi isso, seguindo o protocolo, eu fui melhorando, eu já estou em casa aqui, na verdade eu estou num hotel aqui em Porto Alegre, mas estou caminhando, já fazendo exercício. Ontem eu caminhei 2 quilômetros, hoje eu vou ver se eu caminho mais um pouco. Então eu estou me recuperando rápido, aí eu já estou no front praticamente aí da batalha de novo. Muito bem, agora você, José Maria Trindade. O senhor chega e as notícias hoje são assim parecidas com aquela do início da pandemia, falando numa segunda onda que eu acho que não acabou a primeira ainda, né? O que há de diferente agora, deputado, na sua avaliação, entre a fase ali de um mês atrás e agora? O que aconteceu para mudar esses números? Olha, o que aconteceu de diferente foi que esse vírus, ele demora demora mais para chegar na imunidade de rebanho. O segredo de terminar qualquer epidemia é a imunidade de rebanho. Quando se atinge um determinado percentual, no caso desse vírus é provavelmente 85% da população com anticorpos, né, com imunidade, 85%, pode chegar até 90%, ele termina sozinho, não é nem a vacina que termina. Nunca uma vacina terminou uma epidemia, uma pandemia. Ela vem sempre depois, até porque precisa testar bem, né? É uma discussão aí que a gente pode fazer também, se vocês quiserem. Tem que ter muito teste para ter segurança e eficácia, né? Então, espero que a Inglaterra tenha feito isso, né? Espero que as vacinas atuais que tem no Brasil sejam submetidas a esses testes todos para dar segurança para a população. Mas, normalmente, o vírus não precisa, nunca se teve uma vacina para terminar uma pandemia. Sempre é a imunidade de rebanho. O vírus vem e vai gerando, vai infectando. Hoje se sabe, né, por um estudo muito interessante publicado pela revista Cell, e que foi estudado pelo Carl Friston, que é um dos maiores pesquisadores do mundo,
Sem dúvida, o maior pesquisador europeu, e o Michael Levitz, lá da Universidade de Stanford, né, prêmio Nobel, eles mostram que tem uma imunidade natural em mais da metade da população, né? Portanto, tem a outra metade, sei lá, 45% da população, que pode ser infectada por esse vírus. O resto já está protegido por eles não sabem explicar bem por quê, mas por algum motivo, até por uma imunidade cruzada com outros coronavírus e tal, as pessoas não pegam. Então, esses que pegam o vírus, é em torno aí de 45%. Esses 45%, quando chegar aí a 35%, em vez de 45%, chegar a 35%, faltar 10% para fechar toda a população, esses 35% é que o vírus está fazendo agora, é o curso dele. Só que, normalmente, os vírus fazem isso mais rápido. Ele subiu quando tinha que subir, né? Ele subiu, a subida dele não se alterou. Eu vou mostrar aqui para vocês a curva. Isso aqui é a curva do Ministério da Saúde de ontem, né? Vocês podem ver que o pico da curva, isso aqui é de internação por síndrome respiratória aguda grave, né? Que são os casos que dá para detectar. Esse negócio de contabilizar o número de testes positivos, isso não dá para, porque o número de testes sempre é precário, tem pouco, né? Mas quando a pessoa interna com o diagnóstico, aí você tem uma ideia melhor. Vocês podem ver que o pico está aqui, ó, na 19ª semana epidemiológica. Nós estamos aqui estamos chegando na semana 50 praticamente, e o pico da curva está lá atrás. Então não houve um novo surto, uma coisa que piorou as internações hospitalares. Elas estão... não se superou ainda, em nenhum momento, as internações de final de abril, início de maio. Agora, a diminuição para chegar na imunidade de rebanho, que ele vai infectando para chegar na imunidade de rebanho, está mais lenta do que se esperava. Na China foi 11 semanas. Uma coisa que sempre nos deixa uma interrogação é que a China foi em 11 semanas, ela subiu lá em Wuhan, começou no início de janeiro, e desceu e terminou. Tem 4 mil mortos na China, né? Mas terminou em 11 semanas. A Coreia foi 10 semanas. Mas a Coreia usou um método que ainda pode espichar a epidemia, que é a testagem em massa, que eu acho importante, muito mais importante trancar as pessoas em casa, né? Ela não trancou ninguém em casa e fez a testagem, mas a Coreia foi 10 semanas. Aqui no Brasil, em outros países da Europa e tal, está sendo mais prolongada, né? A descida, a subida foi no tempo que tinha que subir. A descida... Então, não há uma segunda onda. Vocês podem ver onde é que está a segunda onda aqui, né? Aqui tem um pico, mas tem... Isso não chega nem perto do que está sendo... do que foi, né? Então, não é uma onda... Tem surtos, né? Ele é um vírus que parece que, de repente, ele vai mais devagar, de repente, ele acumula uma quantidade maior de pessoas suscetíveis e infecta de uma vez. Aí dá umas... Mas ele está indo em direção à imunidade de rebanho. É assim que termina a epidemia. E essa velocidade que ele está tendo agora nas últimas semanas aproxima ele cada vez mais da imunidade de rebanho, né? É muito menos letal. Esse é um dado importante também que eu queria mostrar para vocês. A letalidade dele, essa curva aqui é uma curva clássica. Deixa eu ver aqui onde é que está. Acho que não foi, eu não fiz a imagem dele. Mas é assim, se vocês forem ver, isso o próprio Ministério da Saúde tem esse dado. Se vocês forem ver, o número de mortos tende a cair sempre e o número de casos aumentar. Então, está pegando uma população muito mais jovem e muito menos suscetível a complicações mais graves, né? Então, ele tá acelerando e chegando no final. Eu acho que a discussão da vacina ela é importante fazer, mas o vírus ele pode terminar a epidemia sozinho, ele faz uma vacinação natural da população, né? Muito bem, agora a vez da Ana Paula Henkel. Deputado, um prazer tê-lo de volta, com saúde. Obrigado.
Deputado, eu queria perguntar o seguinte: hoje em dia a gente tem informação aí na palma da mão, numa velocidade absurda, e nessa velocidade vem boas informações e informações ruins também, né? Eu estou vendo um movimento na Califórnia, onde eu moro, de discussões de só aquela antiga discussão que o próprio ex-ministro Mandetta erroneamente colocou aí como um parâmetro para atacar essa pandemia no Brasil, de só procurar o hospital sentindo falta de ar. Dentro desses meses todos aí, onde o mundo inteiro teve que aprender a trocar o pneu do carro com o carro andando, o que tem de concreto até aqui? Quais são os primeiros sintomas e quando que quando que uma pessoa deve procurar ajuda médica dentro de uma suspeita de ter contraído o vírus? Eu acho que tendo suspeita tem que procurar ajuda médica, né? Tem que ter pelo menos uma orientação. Os médicos já desenvolveram todo um conhecimento sobre a trajetória do vírus, a fase inflamatória e tal, que é importante. A pessoa tem que saber que, a partir do momento que ela sente o primeiro sintoma, e os sintomas são variados, mas os mais comuns é febre, né, uma febrícula que não tem muita explicação, dor de garganta, às vezes tosse, às vezes não, diarreia, né? São sintomas assim, a pessoa parece que está com algum problema, parece que está com uma gripe, com uma virose, Então, a partir dali, ela deve procurar o médico para esclarecer, até para fazer o diagnóstico diferencial e confirmar se é Covid ou não. A partir do momento que ela está com Covid, aí tem os protocolos, tem uma série de procedimentos que a pessoa pode fazer, que mal não faz, né, e que pode fazer bem, e que a experiência de milhares de profissionais da área de saúde mostra que pode ter um efeito positivo, e a partir dali ela vai cumprir um protocolo de tratamento. Não é ficar esperando em casa ver se fica com falta de ar. Quando fica com falta de ar, já pode estar numa forma muito grave, né? Um comprometimento muito grande do pulmão, a inflamação, né? Então, essa inflamação, por exemplo, que gera a falta de ar, quer dizer, que gera a diminuição da função pulmonar, ela pode e deve ser atacada com remédios anti-inflamatórios, né? Por isso que é importante ter o segmento médico, até quando ela está começando. É muito mais fácil enfrentá-la, né, quando ela está ainda numa fase que pode ter um tratamento mais forte e pode se reduzir mais rápido essa inflamação, do que esperar chegar um momento que a pessoa não consegue respirar ou está com dificuldade de respirar. Então, o que eu recomendo é que procure um médico sempre, né? Mas vai sobrecarregar a rede? Não importa. Nós estamos numa epidemia, a rede tem que estar preparada para isso, né? E os profissionais também têm que estar preparados para isso, né? O que não pode é a pessoa ficar achando que está bem. E eu, por exemplo, quando eu fiz a primeira tomografia, eu tinha 4% de comprometimento pulmonar, né? Não era praticamente nada, né? Foi no 5º dia de sintoma, né? O risco maior é em torno do 10º dia, 12º dia. Ali é o pico da inflamação. Depois ela começa a diminuir sozinha também, né? Os remédios ajudam, né? Ela diminui mais rápido, faz ela diminuir mais rápido. Agora, eu tinha 4%. Uma semana depois dessa tomografia, eu cheguei perto de 80%, né? Então, é um processo que pode acontecer rápido. Não dá para ficar parado em casa esperando. Deputado Osmar Terra, conosco, Augusto Nunes. Deputado, o que o Ministério da Saúde deveria fazer agora para se preparar para o momento de distribuir a vacina? O que tem que fazer? Eu acho que eu acho que aconteceu, me perdoa, mas eu sou obrigado a fazer uma análise política. Eu acho que houve erros em série, né, no enfrentamento. Se criou aquela ilusão de que ia se proteger a população trancando em casa, se assustou muito todo mundo, né? E agora isso fracassou, né? Fracassou porque aumentou, inclusive, a mortalidade. Não é que não mude, não altere, não, aumenta. O professor Bruno Campelo tem esse estudo muito interessante na Universidade de Pernambuco, mostrando que um determinado tempo depois, algumas semanas depois que as pessoas ficam mais confinadas, aumenta o número de mortes, não diminui.
porque facilita o contágio dentro de casa. Quanto mais confinados, o vírus não recebe. Quem pauta essa epidemia não é o governador, é o vírus. O vírus ele tem uma força da natureza, ele vai infectar igual. Quando ele não chegar na imunidade de rebanho, ele vai infectar. E ele entra nas casas, ele entra através das pessoas que saem para trabalhar. Ah, mas não deviam trabalhar? Como que não deviam trabalhar? Metade da população brasileira tem que trabalhar todos os dias, no mínimo, a metade da força ativa da economia. Porque se não trabalhar, o restante morre de fome, né? O agronegócio não pôde parar nem um dia, os frigoríficos não pararam nem um dia, a indústria de laticínios não parou nem um dia, de óleo vegetal não parou nem um dia, de máquinas agrícolas não parou nem um dia, a indústria farmacêutica não parou nem um dia, né? Sem falar no supermercado, sem falar nas padarias, né? Sem falar no pessoal da saúde, né? Os hospitais todos, são milhões de pessoas, dezenas de milhões de pessoas que nunca pararam, não podem parar. Essas pessoas, quando vêm dormir em casa, podem trazer o vírus. E aí elas contaminam. Esse contágio é para o cluster familiar, ele não é um contato exponencial, que uma pessoa contamina a outra, e que contamina a outra, que contamina mais duas, que contamina mais quatro, não. O contágio é muito maior quando uma pessoa está convivendo em família, em grupo familiar, na sala, o vírus fica flutuando no ar, nas gotículas de saliva, em cima da mesa do jantar, e ela contamina a família inteira. Vocês podem ver que todos os contágios mais importantes são familiares, são grupos familiares, né? Inclusive as pessoas trancadas em casa, a maioria das pessoas que foram contaminadas em vários lugares, já tem exemplo disso, de Nova York, São Paulo, são pessoas contaminadas dentro de casa. Então, se criou uma ilusão que ia se proteger a população, não se protegeu. São Paulo sozinho, se São Paulo fosse um país hoje, separado, São Paulo estaria entre a terceira ou quarta país do mundo com o maior número de mortes, fechando, soldando loja, prendendo pessoa que fica sentada na praça, um absurdo, né? Um autoritarismo absurdo e com uma visão errada, que nunca se fez. Nenhuma epidemia foi tratada dessa forma na história humana, né? Se vendeu o governador dando discurso todo dia, né? Todo dia falando que ia resolver, que tinha que isolar, quanto mais isolado melhor e tal. Tudo bem, isso aconteceu durante 8 meses. Qual é o resultado depois desses 8 meses? É São Paulo com a terceira, quarta mortalidade do mundo, se fosse um país, né? Isso foi não deu certo. Aí se tenta uma saída mágica. Não, agora a vacina vai resolver tudo, né? E aí tem que fazer a toque de caixa a vacina, sem testar, sem fazer testes adequados. Tem que seguir os testes. Eu te garanto que a Inglaterra, o Reino Unido, espero, né, que o Reino Unido tenha feito todos os testes, todos os procedimentos para garantir duas coisas: segurança e eficácia. Segurança, no ponto de vista da vacina, não causar dano maior para as pessoas. Eu não sei se vocês sabem, mas a vacina da febre amarela até hoje mata. A vacina da febre amarela é uma das mais antigas que existe no mundo, tem 90 anos, e a cada 400 mil pessoas vacinadas, uma morre da vacina, né? Isso, eu me lembro quando nós tivemos a epidemia da febre amarela no Rio Grande do Sul, que eu coordenava o enfrentamento, nós tivemos 12 mortes pelo vírus da febre amarela e 3 da vacina. E muita gente ficou com coma hepático entre a vida e a morte, mas só porque tomou a vacina, né? Então, a vacina não é uma coisa inócua, né? As vacinas são um pouco diferentes uma das outras. Essa do Reino Unido parece que é com partes do RNA, partes genéticas do vírus, que tem outros riscos, pode ter outros riscos futuros, por isso que é importante testar. Vacina sempre tem que ser muito bem testada, porque ela pode causar mais dano que a epidemia, né? Então, o que tem que se cobrar, eu acho ótimo, se tivesse uma vacina agora para imunizar a população inteira, mas que todas as vacinas não têm ainda eficácia garantida, pelo menos as que eu tenho lido, tenho acompanhado, e não têm segurança. Então, vai se fazer às pressas, marcar data. É um absurdo marcar data para uma vacina. Tem que ter a segurança, tem que ter a eficácia garantida, né? É isso que a Anvisa tem que fiscalizar, porque se der errado, se tiver um dano em 1% das pessoas vacinadas, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas se tivesse, né, a culpa vai ser da Anvisa.
responsabilizada, inclusive civil e criminalmente, né? Então tem que ter teste, tem que ter garantia que a população vai ter uma substância eficaz, né? Uma vacina eficaz e principalmente segura, né? Parece que a vacina de Oxford até agora tem 70% ou menos de eficácia. Já é um problema, né? 30% das pessoas vão tomar achando que estão protegidas e não vão estar protegidas, né? Então, por isso que tem que testar muito, tem que ter a fase 1 bem testada, a fase 2 bem testada, a fase 3, que essa vacina de Coronavac ainda não tem, de São Paulo, né? Por isso que não dá para marcar data, por isso que tem que ter um prazo. Pode-se fazer a toque de caixa, pode-se fazer tudo, mas tem que ter a garantia de que os testes estão sendo feitos. É para proteger a saúde da população, né? E eu acho, eu tenho essa intuição, pelo que eu já vi de epidemias, que acompanhei e coordenei, que essa epidemia ela pode terminar antes da vacina, né? Porque o vírus está agora numa fase de grande aceleração de contágio, não é de internação, vocês viram ali, não aumentou significativamente a internação em relação ao que já teve no passado, né? Nem aumentou o número de mortes significativamente em relação ao passado. É importante dizer isso também. O pico das mortes é 22 de maio, né? Nada chegou perto dessa data ainda, né? Tá tudo, a tendência ainda é menos, e cada vez ter mais contágio e menos mortes, né? A população mais suscetível e mais vulnerável já foi atingida em grande parte, né? Então são os jovens agora que estão tendo, eles estão se vacinando. Cada jovem que tem a epidemia nem precisa fazer a vacina, ele já tem anticorpos, eu já estou com anticorpos, eu não preciso fazer a vacina, né? Nós temos aí 6 milhões de brasileiros que foram considerados curados, né? Porque foram internados, foram testados, né? E deu positivo, e já não tem mais sintoma e tal. São 6 milhões, mas, na verdade, eles são 60 milhões, 60 ou 70 milhões de brasileiros que já foram infectados. Porque esse vírus, pela letalidade dele, que é 0,27, ele contamina muito mais do que aparece, porque o que aparece é só um teste que são testados com os testes que o governo tem. Isso é a 10ª parte do real que foi infectado. A maioria não sente nada, ou sente pouca coisa, ou nem vai testar, né? Então, nós temos aí 60, 70 milhões de brasileiros que já tiveram, já foram infectados pelo coronavírus e já estão protegidos. Eles aí já estão vacinados, né? Depois tu tem metade da população, e aí é um estudo ainda que tem que ficar mais claro, mas é possível que mais da metade da população tenha imunidade natural. Tu soma com 60 milhões, tu já tem um universo enorme de pessoas com anticorpos para o vírus, resistentes a esse vírus, né? Por isso que a imunidade de rebanho tende, em pouco tempo, eu esperava que fosse mais rápido, né? Porque a queda da curva fosse mais rápida, mas não foi. Nós agradecemos, então, ao deputado Osmar Terra, muita saúde para o senhor, deputado, e que o senhor possa, de fato, aí, voltar à sua atividade, felizmente curado. Muito obrigado aí. Estou no front aí de novo, tentando ajudar. Muito obrigado, principalmente a vocês aí do Pingo nos Is, pelo carinho e pelo estímulo que me deram aí no momento mais difícil. Muito obrigado a todos. Muito bem, né, Augusto? Felizmente, né? Voto é sempre coerente, né? Eu sempre apostei nas teorias, nas teses, nas crenças do deputado Osmar Terra e acho que me dei bem.